Hoje nós vamos abordar um material também bastante importante na engenharia civil, muito importante, né? Que não existe obra que não utilize, é o vidro. Vocês ainda são bastante jovens, mas a tecnologia de fabricação dos vidros barateou bastante o vidro. Hoje nós temos ele num preço bastante razoável, seja ele qual for. Quando eu era adolescente, principalmente nos bairros, dificilmente uma casa de bairro tinha todas as janelas de vidros. A própria casa onde eu morava com o pai e a mãe, por muito tempo só teve duas janelas, só tinha duas janelas de vidro. O do quarto da minha mãe e da sala. As outras eram janelas de madeira. E era muito, muito comum. Vocês podem perguntar isso para os seus parentes mais velhos. As casas de bairro eram praticamente todas elas de madeira. Não era essa matéria-prima maravilhosa que é o vidro, com todas as suas aplicabilidades e suas características de resistência, inclusive de elasticidade. Basta se observar as janelas expostas a uma ventania bastante forte, a uma tormenta, né? Então, o vidro é um material, uma matéria-prima nas engenharias de primeira ordem, né? E é uma mistura feita com várias matérias-primas, não é? E nós não podemos considerar o vidro, na verdade, nenhum sólido e nenhum líquido. Na verdade, é um casamento, como se fosse um compromisso de materiais, né? E quando super resfriado, a sua estrutura tem um arranjo bastante aleatório, com o resfriamento geralmente abaixo do ponto do congelamento, é possível vitrificar e aí transformá-lo em vidraça normal, com as suas espessuras diferentes, com seus diversos tipos de vidro, que nós vamos ver até o final da nossa aula, não é? Nós temos aí vidros especiais para veículos, para para-brisa, nós temos vidros de alta resistência, não é? Para veículos especiais, nós temos vidros especiais e específicos para vitrines, não é? Os vidros, por exemplo, de automóveis tiveram um avanço tecnológico fantástico nos últimos 30 anos. Tá? Eu lembro também, infelizmente, muitas histórias, inclusive presenciei acidentes horríveis automobilísticos em que as pessoas eram até degoladas pelos vidros do para-brisa, né? Hoje, com esse avanço tecnológico, o motorista ele pode bater a cabeça no para-brisa, pode ficar até desenhada a cabeça no para-brisa, mas ele não estilhaça, dificilmente as pessoas se cortam com um acidente de para-brisa. E também dificilmente se cortam hoje com um acidente de uma porta de vidro, uma vitrine, não é? Eles se estilhaçam em pedacinhos pequenos e no máximo que pode ocorrer é um pequeno corte, não é? E também muitas pessoas cortaram tendões, dedos, tiveram acidentes bastante graves com corte ocasionado por acidentes de vidraças em diversos prédios, lojas, etc., de departamentos. O vidro, e é bem legal isso, assim como muitos outros materiais, ele se mistura com as lendas, não é? A maneira como foi inventado pela primeira vez, como foi fabricado pela primeira vez, se mistura com as lendas. E é sempre interessante, não é? As lendas também trazem um componente lúdico para as histórias dos materiais, não é? E nós devemos apenas observá-las, lê-las, acreditar ou não, e, obviamente, buscar as pesquisas onde mostram as origens verdadeiras de todos os materiais que nós temos contato, né?
Diz a lenda, reza a lenda, que os fenícios, que eram exímios navegadores, transportavam blocos de nitrato de potássio, né? Que eram parecidos com rocha. Né? E naquela época, pela embarcações bastante frágeis, tanto os navegadores marítimos como os navegadores fluviais, eles navegavam perto das margens, né? Porque os naufrágios eram bastante comuns. E a tripulação de um determinado barco, em determinado momento e dia, resolveu aportar num local, numa praia, para descansar, se alimentar, e descarregaram parte desses pequenos blocos aí de natrão e providenciaram uma pequena fogueira, uma espécie de cozinha para cozinhar os seus alimentos, não é? Utilizando esses blocos de nitrato de sódio para apoiar as panelas. Com a alta temperatura ocasionada pela fogueira que eles acenderam para esquentar, preparar os alimentos, o nitrato de sódio ele se misturou com areia, não é? Misturou com areia, e essa alta temperatura e com a mistura dessas duas matérias-primas, eles notaram que na manhã seguinte formou um material bastante interessante, vítreo, né? Onde eles poderiam, em determinados momentos, se enxergarem com alguns reflexos, ou também perceberam que tinha uma certa transparência, né? A lenda fala, foi assim que o primeiro vidro foi fabricado, né? Agora, o que se sabe com 100% de certeza, isso sim já não é mais lenda, e é verdade, é que os primeiros registros de fabricação de vidro foram em Roma, antes de Cristo. Então, quando nós assistirmos e quando vocês assistirem um filme onde aparecem os romanos tomando vinho e bebidas em taças, né, umas taças geralmente grossas, é verdade, os romanos já fabricavam taças de vidro. E os romanos já fabricavam vidros para utilizarem em janelas, né? Obviamente que é naquele centro rico dos romanos, onde a elite política, a elite militar vivia, porque os arrabaldes, não é? Os bairros, vamos assim dizer, da antiga Roma era bastante pobre, né? Nós tínhamos aquela Roma opulenta e como as grandes cidades brasileiras, né? E a periferia onde os soldados de baixa patente, os serviçais moravam e, obviamente, eles não tinham acesso a vidro. E não só os romanos fabricavam objetos como taças e vidraças, como também eles deram início a uma arte maravilhosa, que é o vidro fabricado através do sopro. Não é? Algo que eu tive a felicidade de ver ao vivo e recomendo para vocês. Quando vocês visitarem Curitiba, quase todas as pessoas que visitam Curitiba visitam a Ópera de Arame. Os 500 metros antes da Ópera de Arame, à direita de quem vai, tem uma vidraria, uma fábrica artesanal, fabrica uma enorme quantidade de objetos, vidros, não é? E uma das artes que eles fazem com maestria é vidro soprado, né? Muito legal e realmente é algo espetacular de se ver, né? A produção de vidro, além de todas as tecnologias embarcadas numa fábrica, todas as tecnologias anexadas num sistema produtivo, ele é pura química. Tá? Começa pela areia, com óxido de silício, não é? Carbonato de sódio e outras matérias-primas mais que daqui a pouco nós vamos mostrar a vocês, não é?
Vocês estão enxergando aí, no caso, uma equação química, né, com carbonato de sódio e óxido de silício. Carbonato de sódio, óxido de silício, que cria o silicato de sódio e o gás de óxido de carbono, né, que é presente e muito comum em quase todos os processos químicos, onde envolve muitas reações, sempre tem uma sobra de gás de dióxido de carbono ou monóxido de carbono. Não é? E a essa formulação, muitas vezes, se adiciona o cálcio para tornar o vidro mais duro. Não necessariamente mais resistente, mas mais duro. Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Por definição, como os vidros, ao contrário daquelas estruturas cristalinas tradicionais das ciências dos materiais, ou as estruturas cristalinas dos metais, que uma das características é a ordem de longa distância dos seus átomos, o vidro não tem isso, tá? No líquido, a distribuição o vidro, quando ele está em estado líquido, né, ele não é bem líquido, não é? Está em solvência, ou se solvendo, ou em solvência, ou se solidificando. E essa distribuição do retículo cristalino é bem diferente das estruturas cristalinas dos metais, né? E eles não apresentam um ponto de fusão assim exatamente que você possa ter certeza, esse vidro, essa matéria vítrica tem um ponto de fusão X. Não é assim que funciona, né? Essas clivagens dos sólidos cristalinos não ocorrem nos vidros, né? Eles têm uma qualidade de elasticidade bastante interessante, tá? Os vidros são isotrópicos, né? Não são isoelétricos, e são formados pelo resfriamento bastante abrupto de um material fundido com essas matérias-primas que vocês estão vendo aqui. Tá? Óxidos, alumínio, magnésio é 5%, não é? A sílica, que é a areia, é ao redor de 70%, o lime, 10%, a soda, que é o hidróxido de sódio, ao redor de 14%. Vamos ver que matérias-primas são essas, galera. O silício, né? O óxido de sódio, 14%, óxido de cálcio, 7%, de magnésio, 4%, de alumínio, 24%. Vocês viram que os óxidos estão bastante presentes na fabricação do vidro desde o seu início, e os óxidos vão estar muito presentes, galera, na fabricação dos vidros especiais, com as cores especiais, que nós vamos ver daqui a pouquinho nos slides. Nós temos aqui um difratograma, não é? Que é uma caracterização do vidro, não é? E essa fase de cristobalita aqui, vocês vão encontrar sempre. Qualquer caracterização que vocês fizerem de um material que tem uma grande quantidade de sílica, de óxido de silício, vocês vão ver a cristobalita nesse pico enorme aqui, né? É muito interessante, porque eu não tinha visto de forma bem, prestando bastante atenção, mas é muito parecido com a sílica do pó de ágata e de soledade, né? Os picos são muito parecidos. E, galera, para quem está fazendo aí, vai montar o TCC, no futuro vai fazer o seu artigo científico, não se esqueçam que em 90% dos casos, vocês podem dar um brilho, não é?